Ele foi provocado pelo seu mestre e amigo Mário de Andrade a escrever suas poesias. A sua obra é considerada um marco na literatura em língua portuguesa. Depois de muitas pedras no caminho, juntando seus escritos entre 1925 a 1930, ele lança a sua primeira seleção de poemas. E é dela que nós vamos falar hoje. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Se você nunca ouviu o poema da abertura deste vídeo, você não vive neste planeta. Ou melhor, você não vive neste país. Porque mesmo nunca tendo lido Carlos Drummond de Andrade, no meio do seu caminho já teve uma pedra. E vamos tirar esta primeira pedra do meio do caminho, que é qual? É a sua inscrição, meu parceiro. Se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações para não perder mais nada. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também. E digo mais, se você quiser ver algum vídeo por aqui, deixe o seu pedido nos comentários. Esse vídeo aqui foi um pedido. O pessoal falou assim: fala de livro que vai cair no vestibular. Tô falando, mas eu vou falar a minha opinião. Eu vou falar o que eu acho. Isso aqui não é uma teleaula. Você vai ter que ler o livro. Então aqui eu só vou deixar o que eu penso a respeito de alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em Itatiba do Mato Dentro, interior de Minas Gerais. Ele é mineirinho, no dia 31 de outubro de 1902. Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Drummond também foi um cronista e um contista, mas foi na poesia que ele mais se destacou. Ele iniciou seus estudos em sua cidade natal em 1916. Ingressou em um colégio interno em Belo Horizonte. Em 1923, por insistência de sua família, matriculou-se no curso de farmácia da Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. Ainda bem que ele desistiu de ser farmacêutico e ao invés de dar o amargor do medicamento, ele nos dá a leveza da poesia. Em 1925 ele conclui o curso, mas ele nunca exerceu a profissão, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa que tem um monte de farmacêutico por aí. Agora, Carlos Drummond de Andrade só tem um. E em 1928, Drummond publicou o poema No Meio do Caminho, que abriu este vídeo, na revista de Antropofagia. Não sabe que revista é esta? Então, você não sabe, é porque você não assistiu o meu vídeo sobre a biografia do Mário de Andrade, onde eu falo da revista de Antropofagia. Se você não assistiu, se você também não assistiu o vídeo sobre memórias sentimentais de João Miramar, onde eu também falo da revista de Antropofagia, vai lá assistir, depois você volta aqui. Mas é uma revista que surgiu lá em São Paulo. E esse seu primeiro poema, No Meio do Caminho, foi um escândalo. O pessoal meteu o pau, falou que era ruim, muito repetitivo, toda hora pé, toda hora caminho. São chatas, são enroladas, são cansativas. E assim, esculacharam o poema dele, coitado. Mas, tudo bem. Quem fez isso foi a imprensa, né? Que essa mania de esculachar, que falou que o Chacrinha era um idiota, um palhaço, depois ficou elogiando o Chacrinha, que falava que o Tom Jobim não cantava nada, depois ficou tecendo elogios pro Tom Jobim. E essa imprensa aí que apareceu lá naquele vídeo, número 0 do Humberto Eco, também não assistiu? Vai lá assistir, ó, aqui no card, no link da descrição do vídeo. Você tem que assistir para acompanhar aqui o raciocínio.
Mas tá, em 1930, dentro das diretrizes da segunda geração do modernismo, vamos lembrar que ele era amigo do Mário de Andrade, Carlos Drummond publica então o seu primeiro livro, Alguma Poesia, este pequeno livro, mas onde o Carlos demonstrou a sua grandeza. Carlos, nós já somos íntimos, onde ele demonstrou a sua grandeza nas palavras e na literatura. Mas voltando um pouquinho, em 1919, o Carlos foi expulso de um colégio jesuíta, por quê? Por insubordinação mental, ao discutir com um professor de português. Então, se você deixar comentário ofensivo e discutir comigo aqui, você vai ser expulso por insubordinação mental, não pode discutir comigo. Ele foi expulso por isso lá do colégio. Sobre a vida particular, o Drummond casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos. O Carlos Flávio, em 1927, mas que viveu apenas meia hora e morreu. Maria Julieta Drummond de Andrade foi a outra filha dele, nascida em 1928. E em 1926, Carlos Drummond de Andrade ministra aulas de geografia e de português, tá vendo? Discutiu com a professora, foi lá e fez melhor, virou professor de português também. No ginásio sul-americano de Itabira e trabalhou como redator do Diário de Minas. Também trabalhou como funcionário público durante grande parte da sua vida e se aposentou como chefe de seção do DEFAM, Diretório do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Trabalhou lá 35 anos e aposentou. E o DEFAM? O DEFAM era o nome do quê? Era também o nome do IFAM. E quem fundou o IFAM? Você também não sabe, porque você não assistiu meu vídeo. Quem fundou o IFAM foi o Mário de Andrade. Em 1982, com 80 anos, ele recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Drummond faleceu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, aos 85 anos, poucos dias após a morte de sua filha, a sua grande companheira da vida toda. Carlos Drummond de Andrade publicou vários livros ao longo da sua vida. Suas principais obras incluem Sentimento do Mundo, de 1940, A Rosa do Povo, de 1945, Claro Enigma, de 1951, Poemas, de 1959, Lições de Coisas, de 1962, Boitempo, de 1968 e Corpo, de 1984. Alguma Poesia, como eu já havia dito, é o primeiro livro dele e foi publicado em 1930. É uma coletânea de 49 poemas que abordam temas como infância, família, amores da juventude. Amores da juventude. Os versos aqui se libertam da regularidade, do formalismo das rimas, dos planos cartesianos e abre espaço para o apelo visual das poesias. Deixou de ser aquela chatice métrica, ganhou asas, voou. Carlos Drummond deu asa para a poesia. Amores da juventude. O estilo poético dele que une o lirismo com a linguagem acessível do cotidiano. Ele desprendeu a língua do Olavo Bilac, que era mais truncada. A obra destaca essa particularidade de maneira evidente, essa liberdade do verso. Cada um dos poemas carrega a simplicidade e a profundidade por meios diversos que refletem a experiência do próprio autor. Cada poema aqui representa uma pessoa, sendo esta até mesmo uma representação do próprio escritor, ou a personificação de um sentimento, de uma ideia ou de determinada situação. E por que representa uma pessoa? Amores da juventude. Que começa assim, ó, como se fossem personagens. No poema Infância, meu pai montava a cavalo, ia para o campo, a pessoa, falando aí.
Você tem aqui, ó, o que fizeram do Natal. Natal, o sino longe toca fino, não tem neves, não tem gelos. Natal. Essas são representações de momentos, de sentimentos, de pessoas. Amor da juventude. E como eu disse, entre essas pessoas está o próprio escritor, que se revela em alguns dos seus poemas de forma bem sutil. Cada poema contempla uma história diferente. Entre elas, um amor não correspondido, uma pessoa que reflete sobre a própria morte e uma mãe que se despede do seu filho. Há um mosaico de histórias que se completam, formando um retrato imenso e profundo das experiências humanas. A obra revela um Drummond idealista. A palavra que o Alfred Nobel colocou no seu testamento para a escolha dos vencedores. Drummond era um idealista. Drummond podia ter sido nomeado para o Nobel de Literatura. Drummond poderia ter sido nosso primeiro laureado, porque ele era, assim, um idealista. E é até difícil classificá-lo de acordo com as regras do modernismo, porque ele era maior que o próprio modernismo. E não podemos esquecer também que é a estreia de um autor. Isso aqui é um livro de estreia, um menino, 28 anos. Então, já se mostrou a que veio. O poema, volto a dizer, No Meio do Caminho, provavelmente é o mais conhecido do Drummond. Expressa o espírito modernista que pretende aproximar a poesia do cotidiano. Quando a gente fala tem uma pedra no meio do caminho, a gente já consegue ver uma dificuldade, algo a ser superado. Isso aí ficou muito próximo do leitor. No poema chamado Poema de Sete Faces, que você vai ver aqui no encerramento desse vídeo, então veja até o final, ele expõe, o sujeito expõe e questiona seu modo de viver, o seu passado e o seu propósito. O poema Infância, que eu acabei de ler um pedacinho aqui, é um tema recorrente na obra do Carlos Drummond de Andrade. É uma reflexão sobre a sua própria infância. Isso é apenas uma pequena amostra da riqueza e diversidade encontradas nesse livro. A nostalgia também desempenha um papel significativo neste livro e é frequentemente usada como um meio para explorar os temas da memória, tempo e a passagem do tempo, a passagem dos anos. Essa nostalgia que aparece aqui não é apenas a saudade do passado, mas também é uma ferramenta para explorar as experiências passadas que moldam o presente e o futuro. E isso está muito em evidência num poema aqui chamado Memória, onde a nostalgia é usada para explorar a perda e o amor. Amor da juventude. Além disso, a nostalgia em sua poesia serve para destacar a natureza efêmera e transitória da vida. É através dela que o Drummond convida os seus leitores a refletir sobre o tempo que nos transforma e como nossas memórias e nossas experiências passadas contribuem para quem somos hoje. Para mim, que não tenho o hábito de ler poesia ou mesmo gostar muito, eu raramente gosto de poemas, eu achei este livro muito satisfatório, Eu recomendaria principalmente para quem não tem o costume de ler poesia. Meu amigo, pode ler, que você lê com calma, lê uma poesia por dia, vai devagarzinho, você vai gostar. É simples. Muito satisfatório. São poemas de fácil compreensão que refletem muitos acontecimentos da nossa própria vida. Eu acho que mais do que poesia, aqui nós temos momentos de reflexão tingidas, vou repetir essa palavra de novo, tingidas de nostalgia, mas que evita o saudosismo, optando por questionar e explorar essas memórias de uma perspectiva crítica. Muito satisfatório. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar.
Gosta do meu trabalho? Quer deixar alguma dica para o próximo vídeo? Use a área dos comentários, tá aí para isso. E agora, fique com mais um poema de Carlos Drummond de Andrade. Poema de Sete Faces, Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente como o vidro, como o diabo.